Evangelho de Lucas, irmãos, capítulo 15. Nós começamos semana passada uma série de mensagens no texto da famosa parábola do filho pródigo. Hoje é a segunda mensagem. Essa série pretende ter 7 mensagens. Como os irmãos já sabem bem, nem sempre o que se pretende é o que se consegue, né? Então, o nosso plano original é que nós vamos investir aqui 7 semanas analisando esse texto, aprendendo com ele, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através desse texto de Lucas 15, que nós vamos ler daqui a pouco. O título da série é Volta para Casa, porque, como eu disse semana passada, a Bíblia descreve a caminhada cristã, ou a salvação, a obra da salvação, como uma jornada de volta para casa. Nós estamos exilados da presença de Deus por causa do pecado. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para reunir o seu rebanho, para juntar suas ovelhas e para levá-las de volta para a sua casa. Então, a parábola do filho pródigo é a parábola que ilustra muito bem essa volta para casa. A volta do pródigo, quem sabe a restauração daquele que não era pródigo, mas de filhos que precisam voltar para casa. O capítulo 15 de Lucas, do Evangelho de Lucas, já é bem conhecido como o capítulo das coisas e das pessoas perdidas, né? Jesus conta 3 parábolas, que na verdade são parábolas gêmeas, né? São 3 parábolas que têm mensagens muito semelhantes. A parábola da ovelha perdida, que é buscada por um pastor que está determinado a encontrá-la. A parábola da dracma ou da moeda perdida, que é a história de uma mulher que perdeu uma das moedas que enfeitava o seu colar ou a sua tiara. Não é uma moeda de comprar as coisas, mas é uma moeda que fazia parte de um objeto do seu uso diário. E ela então busca essa moeda determinadamente. E a parábola dos filhos perdidos. E aqui eu já estou introduzindo a direção que eu vou dar nessa nossa meditação. A parábola do filho pródigo não é a parábola de um filho perdido, mas é a parábola de 2 filhos perdidos. E eu começo com essa pergunta, que eu não vou responder agora, mas é só para você ficar pensando aí, o que significa estar perdido? E eu quero começar com essa pergunta, porque tem muita gente que acha que não está perdido e está perdido. Tem muita gente que acha que está no caminho, mas está no caminho que não sabe para onde vai levar. Então, há pessoas que estão perdidas e que nem sequer sabem que estão perdidas. Então, a nossa mensagem de hoje vai tentar investigar essa questão. Como posso saber se estou perdido? Ou melhor, você está perdido ou você já está voltando para casa? Você tem certeza que a rota que você está trilhando na sua vida é a rota de volta para casa? É a rota em direção a Deus? É a rota em que você, no final dessa jornada, vai poder encontrar o Senhor de braços abertos, dizendo para você: vinde, bendito de meu Pai, entre na posse do reino, no descanso eterno? Ou você, quando chegar lá no fim da estrada, vai ouvir Deus de braço cruzado, dizendo: afaste-se de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado por diabo e seus anjos? São as 2 únicas alternativas. A Bíblia deixa claro que não tem fica aqui na sala de espera, ou aguarda mais um pouquinho, quem sabe lá na frente eu mudo de ideia. Não. Ou você vai terminar a sua viagem e vai encontrar um pai de braços abertos, ou você vai terminar a sua viagem e vai dar de cara numa porta fechada. Semana passada eu citei Charles Spurgeon, hoje eu vou citar de novo Charles Spurgeon, falando sobre pessoas perdidas e como as pessoas podem ser salvas ou não ser salvas através da fé. Um dos seus sermões ele diz assim: quase salvo é totalmente perdido. E é assim porque o que é quase filho é um bastardo. Quase doce é amargo. Quase quente é morno. O que quase crê, não crê, mas duvida. Pode a porta quase fechada impedir que o ladrão entre? O soldado que quase combate é um covarde. O empregado que quase trabalha é um preguiçoso. Você quase crê? Se crê, será salvo. Se quase crê, quase se salvará. E quem quase se salvará, estará irremediavelmente perdido.
Vamos para o texto, Lucas 15. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem está perdido nesta história? Essa é uma história tão conhecida e há um perigo muito grande em histórias muito conhecidas. Já não presta atenção mais nos detalhes. E você às vezes lê a parábola chamada do filho pródigo e você não é capaz de perceber tantas verdades que essa história nos conta. E nós se aproximamos dela já predispostos a pensar que há um filho perdido. E o filho perdido é o filho que recebe a sua herança, vende os seus bens, vai para uma terra distante, dissipa os seus bens, vive uma vida de miséria e volta arrependido para a casa do pai e pronto. Hoje eu quero convidar você a pensar sobre essa história, ampliando a sua visão. Em geral, nós temos duas atitudes. Ou nós não nos sentimos pecadores e nem perdidos porque nós temos um bom coração. E isso é uma coisa muito comum nos nossos dias, né? Quando você vai falar do Evangelho para alguém, muitas vezes essa pessoa se cerca de um argumento para não ouvir o Evangelho, porque ela diz: mas eu sou uma pessoa boa, eu não maltrato os animais, eu cuido da natureza, eu não faço mal para ninguém, eu tenho uma mente aberta, eu tenho um coração que não está muito preocupado em julgar ninguém, eu sou uma pessoa que quer apenas aproveitar a vida, eu não estou cobrando de ninguém nada que a pessoa não tenha mesmo o que fazer, eu não sou uma pessoa que faça ou diga mal de nada e nem de ninguém. Essa pessoa se sente
segura, na sua vida descolada, na sua vida mesmo não sendo religiosa, ela não se julga uma pessoa má, ou a gente até já cunhou uma expressão para isso, né? São pessoas do bem. E nós estamos cercados de pessoas do bem. Pessoas que não são religiosas, pessoas que não têm convenções, que vivem a vida assim livremente e que são pessoas que estão cuidando da sua própria vida, estão aproveitando a vida, numa boa, sem fazer mal para ninguém. Essas pessoas não se sentem perdidas, ao contrário, muitas vezes elas acham que aquelas outras pessoas que querem impor regras, que querem impor limites, que querem dizer o que é bom, o que é certo, o que é errado, essas pessoas é que estão perdidas. Essas pessoas é que têm a mente estreita, essas pessoas é que, na verdade, não sabem exatamente o que realmente importa nessa vida. Por outro lado, existem também aquelas pessoas que não se sentem pecadoras. Talvez esse grupo seja mais achável, mais encontrável aqui, né? Somos pessoas religiosas, somos pessoas devotas, nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós temos as nossas tradições, nós não negamos as convenções, nós andamos de acordo com esses critérios que nós abraçamos há séculos, nós temos uma tradição familiar, nós somos cumpridores dos nossos deveres. E nós não nos sentimos nem pecadores e nem perdidos. Nós nos sentimos seguros, porque nós somos pessoas dignas, porque nós somos pessoas honradas, porque nós somos pessoas respeitáveis, porque nós pagamos nossas contas, porque nós pagamos os impostos que nós não conseguimos não pagar, porque nós cumprimos os nossos deveres. E nós achamos que os pecadores são os outros. São aqueles que não vivem como nós, são aqueles que não abraçam os preceitos que nós abraçamos, que não têm a moral que nós temos, que não prezam os valores que nós prezamos. Por isso eu anunciei semana passada que a parábola, eu vou continuar chamando a parábola do filho pródigo, né, porque a gente está tão acostumado com esse título errado aqui, que fica difícil de mudar. É só um detalhe, viu, gente? O título errado é o seguinte, porque o título que está em negrito aí na sua Bíblia não está no original, tá? Não tem isso no original. Isso aqui é uma nota do editor. O editor achou que essa parábola devia se chamar a parábola do filho pródigo. Eu não sei se é o melhor nome, mas enfim, é o nome que ficou. Por isso, semana passada eu disse que essa história é uma de formas diferentes, podem estar perdidas, mesmo achando que não estão. Eu tenho um perdido em seus devaneios tolos que o levaram a pensar que a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, a verdadeira vida estava longe do Pai. Então ele pede os seus bens e vai embora. Eu tenho do outro lado, um que decidiu investir a sua vida numa fidelidade servil, numa obediência servil, pensando que se ele vivesse assim, ele acumularia direitos e chegaria a hora em que ele também tomaria posse dos bens. Não pela via da imposição como mais jovem, mas pela via do direito, como herdeiro legítimo, filho mais velho. Os dois estavam enganados, como a história vai mostrar. E a postura de ambos na história, e a postura das pessoas que estavam ouvindo Jesus contar aquela história, vão nos ajudar também a entender. Eu não tenho muitas dúvidas de que aqui nesse auditório nós podemos encontrar esses dois tipos de pessoas. Aqueles que estão com uma profunda angústia na alma, perguntando se vale a pena mesmo servir a Deus, se vale a pena mesmo ouvir tudo isso,
se vale a pena mesmo buscar a Deus, ou se não é melhor viver a vida do jeito que a vida se colocar diante de mim. E tem também aqueles que estão aqui determinados a cumprir os seus deveres, talvez pensando que vivendo assim poderão ser aceitos por Deus. Por isso é que o melhor título para essa história, e se você quiser fazer, né, não é obrigado a fazer, mas se você quiser pegar a sua Bíblia e escrever aí em cima, os 2 filhos perdidos. Eu acho que você vai ter um título bem mais apropriado para essa história que Jesus contou. A história dos 2 filhos perdidos. Lembrando só o contexto rapidinho, que Jesus contou essa história para responder àquelas pessoas, os escribas e fariseus, que o questionaram pelo fato dele comer com publicanos e pecadores. Lembra, a gente gastou muito tempo nisso semana passada. Jesus estava sempre reunido com publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores se ajuntavam a Jesus. E os escribas e fariseus criticaram Jesus. Então a gente tem aqui claramente nesse auditório um grupo de pessoas que eram consideradas indignas, os publicanos e pecadores, e um grupo de pessoas que se consideravam dignas, que eram os escribas e fariseus. Aqueles que se consideravam dignos criticavam aqueles, ou criticavam Jesus por receber aqueles que eles consideravam indignos. Apontava para uma aprovação. Comer com aquelas pessoas, na mente daqueles que se consideravam dignos, e talvez se considerassem os que deveriam estar comendo na presença de Jesus, fazia com que eles pensassem que Jesus estava chancelando, Jesus estava autorizando, Jesus estava concordando com aquela vida, a vida que eles levavam, aqueles publicanos e pecadores. Mas como a história que Jesus contou vai mostrar, Jesus não chancela, não concorda com nenhum dos 2 grupos. Ambos estão equivocados. Jesus não está contando a história de um filho perdido, mas de 2 filhos perdidos de formas diferentes, mas igualmente perdidos. E por isso eu quero convidar você hoje a refletir sobre aquela pergunta: você está perdido ou você já está na estrada de volta para a casa do Pai? Você já foi encontrado? Semana passada, só para lembrar, nós examinamos os 2 primeiros versículos, os 3 primeiros versículos de Lucas 15, e nós chegamos à conclusão que Jesus conta aquela história, e ao contar a história ele mostra que ele é inevitável. Jesus é acolhedor porque ele está disposto até a responder aquela acusação tão caluniosa. Jesus é compassivo porque ele tem paciência com seus perseguidores, com seus opositores. Jesus é perscrutador porque ele sabe o que está dentro do coração de cada um deles. Na verdade, na maioria das vezes, nós descobrimos que estamos perdidos somente num ponto da vida em que sozinhos a gente não pode voltar. E é por isso que as 3 parábolas contam que o pastor foi buscar a ovelha perdida, a mulher foi buscar a moeda perdida, e o pai foi buscar o filho perdido. Espera aí, eu sei, você está pensando assim, mas o filho voltou. Hoje a gente vai mostrar que a volta do filho tem vários aspectos bastante controvertidos. E nas próximas mensagens a gente vai ver que quem restaurou aquele filho realmente foi o amor daquele pai e não a determinação do filho de voltar. A minha intenção nessa noite, meu querido, é convidar você a olhar para essa parábola mais uma vez. Esqueça, ou tente esquecer, os preconceitos, esqueça que você já leu ela dezenas de vezes, que você já conhece, e tente ler essa parábola hoje, ouvir essa mensagem hoje, como quem está diante de um espelho.
e analisa a si mesmo, e avalia a si mesmo, e pensa em si mesmo, nas suas atitudes, nas suas decisões, nas suas escolhas. E eu começo primeiro com essa proposição, onde todos os perdidos se encontram. Quando a gente lê esse texto, geralmente a gente focaliza muito a diferença entre os filhos, né? Eles são muito diferentes, um é desrespeitoso, um é ousado, um é atirado, um é corajoso, o outro é mais contido, o outro fica em casa. Mas hoje eu queria convidar você a olhar para as similaridades entre eles. Porque quando a gente para pensar no que esses filhos são iguais, a gente descobre que Jesus está contando uma história de 2 filhos perdidos para um grupo de pessoas que achava que só tinha um perdido. Os escribas e fariseus achavam que perdidos eram apenas os publicanos e pecadores. E eles precisavam mudar de ideia, precisavam mudar de mente. Nós às vezes pensamos a mesma coisa, que só existe um tipo de pessoa perdida. Ou às vezes aquele que está perdido acha que o outro que não está perdido, como eu já disse. Há várias diferenças entre eles, mas eu quero focalizar e convidar você a pensar em 4 semelhanças entre eles. Ambos desejam apenas usufruir do que o pai possui. Tem a ousadia de dizer para o pai: pai, eu quero a parte que me cabe dos meus bens. Ele pede ousadamente. O segundo filho é dissimulado, ele fica caladinho. Ele espera a hora de receber os bens. Mas quando você vai lendo a história, você descobre que lá no final da história, ele não recebeu os bens que ele esperava, e pelo contrário, ele viu ameaçada a sua herança, porque o pai já tinha dado a parte do filho mais novo, e agora o filho mais novo sendo readmitido, o que ia acontecer? Outra partilha. Então ele se enfurece. Por quê? Porque ele, assim como o mais novo, queria apenas usufruir os bens do seu pai. Então eu estou perdido quando o pai não passa de um depósito de bens que eu desejo usufruir. E aí a pergunta que você vai fazer para você mesmo: por que você serve a Deus? É porque você considera Deus um pai digno de ser servido, ou porque você olha para o pai como alguém que pode dar o que você deseja? Segundo, ambos são profundamente desrespeitosos com o pai, que está cheio de amor e paciência. O primeiro, a gente já sabe o desrespeito de cara. Ele está dizendo literalmente para o pai: se você tivesse morto, você seria mais útil para mim. Porque a legislação daquela época, e eu disse semana passada que quando a gente vai ler na parábola, a gente às vezes tem a impressão que as pessoas ficaram comovidas, porque a gente lê essa parábola hoje, a gente fica comovido, fica com o olho cheio de lágrima. Eu fico pensando no auditório que eu vi essa parábola, eles foram ficando enfurecidos com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo começou a falar coisas que eram impensáveis. Se um filho naquela época chegasse para um pai e falasse: me dá a parte que cabe na minha herança, ele tomava uma bufetada na cara, mas sem nem titubear. Tomava um murro bem dado no meio dos dentes para ir catar os dentes lá no meio do quintal. Mas o pai diz: tá bom, meu filho, está aqui. O filho mais velho, numa situação normal, teria se levantado furiosamente contra o seu irmão mais novo e tinha dado uma surra nele. Como você ousa falar isso para o nosso pai? Como você tem a ousadia de dizer que quer que o nosso pai morra, que ele não vale para nada, porque ele só serve para te dar bens? O silêncio do mais velho, irmãos, revela muito mais do que qualquer coisa que ele tenha falado. O primeiro declara, o segundo se cala diante daquele descalabro, porque no fundo, lá no fundo da sua alma, a única coisa que ele queria era um cabrito para comer com seus amigos. Ambos desonram o pai, ambos desrespeitam o pai, ambos distratam o pai. Para não ficar nenhuma dúvida, no final, lá no dia que o pródigo volta,
está tendo festa em casa, o mais velho chega em casa e não entra. E o pai é obrigado a sair de casa para insistir com ele para que ele entre. E se você lembra do quadro de Rembrandt, ele está lá de braço cruzado. Né? Quem estuda postura sabe, quando você estiver conversando com alguém e a pessoa cruzar os braços, sabe que o assunto já acabou. Tá? Ele está indignado. Quando o pai chega, ele não diz, sim, meu pai. Ele diz, que negócio é esse? O que está acontecendo aqui? Eu te sirvo com fidelidade. E você agora faz uma festa para esse aí? Eu estou perdido quando minha atitude para com o pai é desonrosa, desrespeitosa e desobediente. E aí a pergunta é, na sua relação com Deus, você honra Deus? Você respeita o Senhor? Você obedece o Senhor? Não se trata, irmãos, de palavras vazias, se trata de atitude. Ambos pensam que o pai é um obstáculo a primeiro pedir a herança, tá bom, tá a herança aí. Mas depois ele vende. E vende e vai para uma terra estranha, irmão. Isso para um judeu, isso é impensável. Eu imagino que quando os ouvintes de Jesus ouviram aquela história, eles pensaram, Jesus está louco, como que esse homem pode pegar os bens e ir embora para uma terra distante? Isso não é aceitável, era melhor o pai matar esse filho do que deixar ele fazer isso. Mas o filho acha que a felicidade está lá longe, está na terra estranha, a felicidade está no que a vida oferece, a felicidade está longe do pai. O pai é um problema, o pai é um estorvo, o pai é um obstáculo. O segundo deixa claro que a sua alegria não era a alegria do pai, porque o pai está exultante e ele está irritado, porque o pai quer matar o novilho cevado para o filho mais novo, e ele diz, eu quero o meu cabrito para comer com meus amigos. Eu até hoje abri mão da minha felicidade, da minha alegria, da minha realização, para viver aqui na sua casa, obedecendo a você, debaixo do seu tacão, e você nunca me permitiu ser feliz. Eles são iguais, irmãos. Para eles o pai é um problema. Eu estou perdido quando não vejo o pai como real fonte de alegria, ou pior, o vejo como um obstáculo a ser tirado da frente. Tem muita gente que foge de Deus pensando assim, não, Deus vai tirar a minha alegria. Servir a Deus é pesado demais, é duro demais, é amargo demais. Ambos confiam em seus direitos e capacidade de definir quais as bases de relacionamento com o Pai. Sabe? Mas, lendo a história, você vê que ele termina na lama, né? Vai lá guardar porcos, tenta comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém dava nada para ele, e aí ele cai em si. Isso na teologia a gente chama de pequeno arrependimento. Ele cai em si e ele pensa assim, nossa, na casa do meu pai tem tantos trabalhadores e eu aqui estou morrendo de fome, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai, e eu vou chegar lá na casa do meu pai e vou falar assim, pai, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, aquele discurso ensaiado, trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, essa frase é reveladora. E na minha modesta opinião, ela revela que ele não está arrependido de coisa nenhuma. Porque existia na casa do pai dois tipos de funcionários. Os servos, que eram escravos que moravam na fazenda e não tinham posses, não tinham direitos, eram propriedade da casa, comiam, bebiam, viviam. E os trabalhadores, que eram aqueles profissionais que moravam na vila e eram contratados, pedreiros, carpinteiros, quando precisava de um serviço, alguém para fazer uma cerca, alguém para cuidar do pasto. Os trabalhadores eram assalariados. Então o que o filho está dizendo é o seguinte, olha, como eu não tenho direito de trabalhar, de ser servo, não posso pedir para voltar à condição de filho, eu vou pedir para Deus, para o meu pai me dar um emprego, e aí eu ajunto dinheiro e pago a ele.
De alguma forma, irmão, ele está dizendo, eu vou continuar estabelecendo as bases do meu relacionamento com meu pai. E eu não quero simplesmente viver de favor, eu vou pagar. Eu reconheço a minha falha, mas eu vou pagar. Eu tenho orgulho suficiente para pagar. Eu não vou me sujeitar a uma vida serviente, não, eu quero ser um trabalhador, eu quero restabelecer a minha dignidade, eu quero levantar minha cabeça, eu quero olhar por cima. Ele quer estar no controle. O mais velho, por outro lado, diz para o pai, eu tenho direitos. Eu sou o filho, eu fiquei em casa, eu te obedeci, eu fiz o que devia, eu não te desonrei, eu obedeci cada ordem sua, agora eu tenho direitos e o Senhor vai ter que me dar. E eu não aceito que o Senhor receba esse perdido aí de volta na família. Eu estou perdendo capacidades. Tem gente aqui que reconhece que é pecador, mas que está fazendo um esforço danado para pagar, para provar para Deus que eu sou bom. Como o filho arrependido, né, que volta para casa e diz, mas eu tenho dignidade, eu tenho a minha honradez, eu não vou abaixar a cabeça, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero. Como também tem gente aqui que está relacionando com Deus assim, eu sou bom, eu sou digno, eu sou justo, meu pai, meu Deus tem que fazer o que eu preciso. Por isso é que muitos crentes, quando recebem a notícia de uma doença, quando perde um bem, geralmente a primeira pergunta que faz é assim, por que Deus fez isso comigo? O que está por trás dessa pergunta, irmãos? Será que depois de tudo que eu vivi, eu não tenho direito a um tratamento melhor? Será que depois de tudo que eu fiz, eu não tenho direito a um cabrito? Ou aqueles que se consideram pecadores, como o filho mais jovem, dizem, será que eu já não estou sendo bom o suficiente? Será que Deus não vai reconhecer meu esforço, minha dedicação? Ambos estão perdidos, irmãos. Segundo, onde os perdidos se afastam? Esse texto fala de duas maneiras pelas quais as pessoas estão perdidas. E eu queria convidar você agora a pensar nisso, o mais rápido que eu puder. Primeiro tipo da pessoa estar perdida é o perdido estilo já se tornou assim bastante amada das pessoas, né? Curiosamente, até hoje eu recebi um post de um irmão amigo falando Carpe Diem. A Carpe Diem significa aproveite a vida, veja as coisas boas da vida, olha, não fica olhando para as coisas secundárias e tal. Então, Carpe Diem virou um estilo de vida, aproveite o seu dia, goze o seu dia. Mas eu preciso definir, porque essa expressão, lá onde ela surgiu, não tinha essa ideia positiva que tem hoje, não. Essa expressão apareceu lá no primeiro século depois de Cristo, antes de Cristo, na poesia de um poeta grego chamado Horácio, que está escrevendo para uma menina, uma moça, que provavelmente é uma personagem fictícia, cujo nome é Leucónoi, a menina dos pensamentos ingênuos, né? Então Horácio, que era um homem maduro, que não tinha pensamentos ingênuos, está orientando a Leucónoi para que ela não seja dominada por pensamentos ingênuos. Então ele escreve um poema para ela, e nesse poema ele diz assim, Dum lucibur fogirit in vida estas, carpe diem quam minimum credula postero. Que significa? Enquanto conversamos, foge o tempo invejoso. Desfruta o dia de hoje, acreditando o mínimo possível no amanhã. Carpe diem. O prazer como a força motriz da vida. Não pense no futuro. O que é que o futuro reserva?
No poema inteiro, Horácio diz assim: não se preocupe com o que os deuses estão fazendo, com o que as divindades vão fazer, você não sabe nada sobre o futuro, viva agora, viva hoje, aproveite agora, desfrute agora, empreenda agora, aproveite a vida agora, tenha prazer agora. O estilo de vida carpe diem, lá no passado, talvez hoje tenha uma outra noção, mas eu estou voltando lá, porque para mim, Jesus Cristo está mostrando que aquele filho mais novo escolheu um estilo de vida, que elegeu o prazer como a razão da existência, que elegeu as sensações como a força motriz da vida, e esse tem sido o lema da maioria das pessoas do nosso dia, dos nossos dias. Aproveite a vida, vive intensamente, desfrute de tudo que a vida coloca diante de você, não perca tempo, não se limite, não siga regras, não atenda convenções. Essa vida carpe diem, ela é uma vida perdida em paixões mundanas, que pertence ao mundo. E por que eu não estou usando no sentido pejorativo? Por uma razão simples, porque quando a gente pensa em pecado, geralmente a gente pensa naquelas coisas cabeludas, naqueles pecadão assim horroroso, que você tem até vergonha de pensar, que já pensou, que já fez. E eu digo que esses pecados cabeludos não são as nossas grandes ameaças. Eu costumo ilustrar assim de maneira simples. O que quebra as suas contas mensais não são as grandes contas, não é? Ninguém sai de casa cedo assim, sem compromisso, e fala: eu vou comprar um carro. Não, um carro você planeja, ninguém sai de casa um dia e fala: vou comprar uma viagem para a Europa, assim, do nada. Não. Mas você come uma pizza, você come um lanche, você compra uma calça, você compra uma camisa, você compra um sapato. As mulheres não gostam de comprar sapato, compram outras coisas, né? E quando chega a fatura do cartão de crédito, a grande ameaça para a nossa integridade espiritual, irmãos, não são esses pecadões, são os pecadinhos. São aquelas coisas mundanas, ou seja, que são do mundo, mas que não são em si mesmas horríveis, reprováveis, rejeitáveis, ameaçadoras, mas são aquelas coisas que nós vamos admitindo no nosso dia a dia, aqueles pequenos caprichos, aqueles pequenos prazeres, aqueles pequenos direitos que vão roubando o nosso coração, que vão enchendo o nosso coração, e de repente você está tão assoberbado de coisas, de compromissos, de afazeres, de prazeres, de desejos, que você não tem mais tempo para orar, você não tem mais tempo para buscar Deus, você nem pensa nessas coisas. E por que eu estou usando esse argumento? Porque Jesus usou uma palavra aqui muito interessante. Jesus disse que o menino lá, o jovem, pegou o dinheiro, vendeu suas propriedades, foi para uma terra distante e viveu dissolutamente, né? Está no português. A palavra dissolutamente no grego é a palavra asotos no grego. Ela pode significar uma vida imoral, mas não necessariamente. A palavra azotos não significa imoral sempre. Em algumas versões, inclusive, não usam dissolutamente, dizem desregradamente. Quem falou que o filho mais novo gastou o dinheiro com meretriz foi o filho mais velho. É curioso isso, né? Geralmente, quando a gente quer diminuir alguém, a gente ataca a dignidade dele, né? Eu não sei se o filho mais novo gastou o dinheiro dele com meretriz. Ele gastou mal, gastou impensadamente. Sabe, gastou irresponsavelmente, e o dinheiro acaba, como diz o ditado, dinheiro não aceita desaforo. Então eu não preciso já entrar no texto e falar: esse sujeito não vale nada. Esse sujeito é um desprevenido, é um desprecavido. Esse sujeito é um sujeito da cabeça virada, que não se deixa apaixonar pelas coisas. Como aqui tem muito crente digno, que não está cometendo nenhum pecado cabeludo, mas que não tem tempo para Deus, que não tem o lugar para oração na sua casa, que não acha hora para ler a Bíblia, porque está sempre ocupado com a televisão, com os amigos, com a família, que está sempre interessado em ir na praia, ir no shopping, ir no campo, que está sempre preocupado em juntar dinheiro, e trabalhar, e ter mais, e comprar mais. Tudo coisa digna, tudo coisa respeitável. Eu preciso de mais um título, de mais um curso, de mais um diploma. Eu preciso de mais uma graduação, eu preciso de mais um emprego. Eu preciso. Não há indignidade, mas há pecado. Porque se Deus é deixado de lado, é pecado. Então Jesus quer que você olhe mais fundo.
Jesus não quer que você olhe para a vida daquele jovem e diga, ele não vale nada porque ele é um vagabundo que gastou dinheiro com meretrizes. Porque se você fizer isso, você vai facilmente jogar pedra nele. Jesus quer que você mergulhe mais fundo, ampliando diante dos seus olhos o sentido do que é estar perdido. E estar perdido pode muito bem ser escolher esse estilo de vida carpe diem, onde tudo que importa é aqui e é agora. É o momento, é a sensação, é o prazer, é a alegria, é a circunstância, é desfrutar desse momento, dessa hora, porque o tempo passa e eu não vou perder tempo. Eu creio que essa perspectiva, querido, amplia o que significa estar perdido e inclui muito mais pessoas do que nós imaginamos. Porque para nós perdido é imoral, para nós perdido é o devasso, para nós perdido é o viciado, para nós perdido é o beberrão, para nós perdido é o dominado pelas paixões. Mas Jesus quer que você olhe de novo. Olhe de novo. Porque você pode não ser nada disso e estar perdido. Porque está tão tomado pelas coisas mundanas que não tem um lugarzinho para Deus no seu coração. Hoje, o dia do Senhor. Pensa aí no seu coração. Dia do Senhor. Você orou? Você leu a Bíblia? Você se preparou para estar nesse culto aqui? Ou você saiu de casa correndo enquanto o jogo terminava lá? Não sei nem se teve jogo hoje. Essa porcaria de jogo, né? E você correu, vestiu roupa, assistindo o jogo e torcendo para o time, e Deus está lá esperando você. E você está cheio de vontade de ver o jogo acabar. Mas que droga, chegou a hora do culto começar. Está tudo certo. Quem não tem direito de ver um jogo? Quem não tem direito de comer na casa da avó? De passar o dia na casa da tia, da mãe, da avó? Vida perdida, então, rapidinho. É aquela vida que diz, minha vida, minhas regras. Eu vou aproveitar cada gota que a vida oferece. Tudo que eu quero, eu experimento. Cada um sabe o que é bom para si. Sei exatamente o que é bom para mim. Para que esperar o amanhã? É hoje que eu vou viver. Esse é o filho mais novo. O filho mais novo, um devasso. O texto diz que ele viveu uma vida desregrada. O irmão mais velho é que acusou ele de devasso. Isso a gente vai ver lá para frente. Lá na frente a gente vai ver como que um irmão mais velho pode querer destruir a vida do irmão mais novo, mas isso é outro assunto. Segundo estilo, segundo modo de estar perdido, uma outra expressão latina, sustine et abstine, perdido em sua justiça própria. Essa expressão latina foi adotada por uma escola filosófica que era meio oposta àquela primeira, né? A primeira escola filosófica do Carpe Diem é a escola filosófica dos epicureus. Aqui a gente tem a escola filosófica dos estoicos. Os estoicos eram homens, ao contrário dos epicureus, homens que prezavam pela dignidade, pela honradez. E sustine et abstine significa suporta e se abstenha. É um princípio excelente. Quem não tem que aprender a suportar as dificuldades e se abster das coisas erradas? Ótimo, está certo, é isso mesmo. Tanto é que os monges lá do primeiro século adotaram esse princípio como um lema. Sustine et abstine, olha, suporte as dificuldades e se abstenha das coisas erradas. Suporte as lutas e se abstenha da injustiça. Suporte a história e se abstenha do pecado. Mas com o tempo isso se tornou uma regra pela qual as pessoas começaram a achar que as fariam aceitáveis diante de Deus. Em outras palavras, seja digno e Deus vai te aceitar.
Seja honrado e Deus vai te honrar. Seja dizimista e Deus vai te abençoar. Por quê? Porque se eu suporto, Deus tem que pagar o meu esforço. Se eu faço a minha parte, né? Provérbios 32, 3. Faça a tua parte que da minha te ajudarei, né? Já leu isso em Provérbios? Não, né? É óbvio, não tem isso em Provérbios, não tem isso na Bíblia. Mas é um mote. Deus ajuda quem cedo madruga. Faça a tua parte que eu farei a minha. Por trás de tudo isso está esse estilo de vida. Se você for digno, será aceito por Deus. Se você for digno, terá direitos que precisam ser respeitados. Se você for digno, o relacionamento com o Pai não vai ser fundamentado no amor, mas no rigor. Eu fiz o que eu devo, eu fiz o que eu devia, o Pai é obrigado a me honrar. Então, se por um lado eu tenho um filho mais novo, perdido porque ele abraçou o carpe diem, aproveite a vida, goze a vida, de preferência longe do Pai. Por outro lado, eu tenho um outro perdido dentro de casa que se encheu de uma ideia equivocada de que a sua dignidade lhe garantiria todos os direitos filiais e o Pai estaria em dívida com ele. E curiosamente, né, foi a sua dignidade que o tornou o filho que mais desonrou o Pai. E isso me faz ter uma conclusão muito triste. Que há pessoas extremamente religiosas, como os escribas e fariseus hoje, mas que desonram a Deus de uma maneira tão gritante, que tratam a Deus de uma maneira tão inaceitável, que fazem orações do tipo: eu exijo, eu não aceito, eu ordeno, se eu faço, o Senhor é obrigado a fazer. E se sentem tão respeitáveis e tão santos, tratando Deus como se fosse uma coisa. Vida perdida. Vida perdida de quem acha que Deus, pois tenho sido um filho digno do seu amor. Vida perdida porque diante do alto da sua dignidade olha o outro de maneira desprezível. Eu fui um filho obediente, diz o filho mais velho. Eu nunca desobedeci uma ordem tua, e agora o Senhor recebe esse infeliz que dissipou os bens, que gastou com meretrizes, e o Senhor dá para ele um novilho cevado e nem me deu um cabrito. Isso é inaceitável, isso é indigno, isso é injusto. Eu quero apenas o que é meu por direito. Quem você pensa que é para me tratar assim? Como você pode tratar alguém indigno assim? Você não me ama, pois nunca me deu algo assim. Eu sei, irmãos, essas são coisas que a gente não vai falar para Deus nunca. Não com palavras, mas geralmente com atitudes. Porque quando Deus não faz o que você quer, você fica lá fora, de braço cruzado, esperando que Deus faça exatamente o que você espera. Os escribas e fariseus que acusam Jesus de receber publicanos e pecadores são confrontados por Jesus com essa história. E Jesus diz para eles: vocês são como esse filho mais velho. Vocês estão se achando cheios de direitos. Vocês estão se sentindo muito seguros. Mas vocês também estão perdidos.
Aliás, eu preparando esse sermão e lendo muito sobre isso, eu fiquei pensando, de onde surgiu, né? Eu não tenho resposta, então pesquisa aí você. De onde surgiu essa história de filho ter direito à herança de pai? Pensa bem, vamos pensar assim. O pai trabalhou a vida inteira, ralou a vida inteira, sustentou os filhos a vida inteira, aí ele fica velho. E vem os filhos que não fizeram nada, que só mamaram, que só gastaram, e dizem, é meu direito. Como assim? Que direito? Que direito eu tenho, como filho de Deus, de exigir de meu pai qualquer coisa? O que eu fiz? O que eu construí? Mas isso é outro assunto. Última proposição minha aqui, 2 lados de uma mesma moeda. Bom, depois dessa história toda, eu fico pensando, ainda há esperança para o perdido? Se de um lado eu tenho publicanos e pecadores que estão perdidos no seu carpe diem, porque escolheram a vida assim, de sensações, de prazeres, e eu vou aproveitar a vida, e eu vou gozar a vida. O filho mais novo que quer ter todas as emoções e que quer viver uma vida centrada em si mesmo. E por outro lado, eu tenho escribas e fariseus que estão perdidos no seu sustine et abstine, que estão pensando que se forem fiéis, que se forem dignos, que se forem honrados, vão ser aceitos por Deus, vão ser acolhidos por Deus, vão ser abençoados por Deus. E Jesus está dizendo, está todo mundo perdido. E não importa se você está perdido na lama ou se você está perdido no lustro. Eu tenho aqui o perdido lá dando comida para porcos, e eu tenho o perdido dentro de casa, no meio do fausto da riqueza. Ambos estavam errados, e a resposta de quem e para quem está perdido nunca está dentro de si mesmo. Porque ninguém perdido consegue se achar. É preciso que seja encontrado. E essa é a tônica da parábola. É por isso que Jesus contou essa parábola, para explicar por que eu como com pecadores. Porque se eu não comer com eles, eles vão continuar perdidos. E por que é que eu respondo a você, que me questiona por comer com pecadores? Porque se eu não responder para você, você também vai continuar perdido. Eles estão perdidos porque eles escolheram viver longe do Pai. Porque escolheram o prazer. Vocês estão perdidos porque vocês escolheram o caminho da autoconfiança. Mas o Pai não acolhe ninguém, senão por amor, senão por compaixão, senão por graça, senão por bondade. É por isso, irmãos, a gente vai falar disso lá na frente, nas outras mensagens, que quando o filho chega com aquele discurso decorado, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou chamado, digno de ser chamado teu filho. O pai o corta no meio do caminho, ele não termina o discurso. Prestou atenção? Ele não diz, trata-me como um dos seus trabalhadores. Provavelmente o pai sabia onde ele ia chegar. Provavelmente o pai sabia que ele ia querer resolver as coisas do jeito dele, porque esse era o jeito dele, esse é o nosso jeito. Nós sempre queremos resolver as coisas do nosso jeito. É difícil a gente simplesmente se curvar e dizer, Senhor, eu não posso. Senhor, eu estou desesperado. A gente quer sempre dar um jeito, a gente quer sempre fazer um remendo, a gente quer sempre... Por isso é que a doutrina da graça é uma doutrina tão difícil de engolir. Porque a doutrina da graça diz assim, sabe o que você pode fazer? Nada. Sabe o que você é? Lixo. Sabe o que você tem para dar? Podridão. Sabe o que Deus espera de você? Nada. Repulsa, recusa, rejeição. E sabe o que Deus faz com você? Ele diz, vem meu filho. Eu te recebo assim mesmo. Para te transformar, para te mudar. Para tocar seu coração. Você não precisa pagar, você não precisa ter direitos, eu te dou. É meu. Você já gastou, você já desperdiçou, mas eu dou de novo. Você já se enfiou na lama, mas eu te levanto da lama. Você está confiando em si mesmo, mas meu filho, vem para casa. Volta para casa, era preciso alegrar com esse irmão.
Entenda isso. Entenda a misericórdia, entenda a compaixão, entenda o perdão, entenda o amor. Uns se perdem, chegando até no chiqueiro, na lama da indignidade. Outros se perdem no orgulho, na presunção. E eu não preciso ficar aqui pensando, de que lado eu estou? Sabe de que lado você está? Dos dois. Porque tem dia que você está por aqui de servir a Deus e você diz assim, eu vou me virar. E tem dia que você está por aqui de se virar e você diz, eu vou orar. Na verdade, nós quase sempre fazemos esse movimento de pêndulo, né? Autoconfiança, dependência, mas a gente precisa chegar no estado da nossa vida de rendição, de entrega. É o que o Evangelho pede de nós, entrega. Não é bom terminar um sermão sem apresentar uma resposta, mas hoje eu vou terminar assim. E eu fico confortável de terminar assim, porque Jesus terminou assim também, né? A parábola não tem fim. A parábola termina o filho mais velho lá fora de braço cruzado, o filho mais novo celebrando, não sei muito com quem, a gente vai falar disso depois, porque os vizinhos também devem ter ficado indignados com o que o pai fez. Na verdade, naquela época havia uma cerimônia para desterrar um filho que fizesse aquilo que o filho fez. Ele era expulso da cidade, expulso da comunidade, mas isso a gente fala depois. E eu acredito que Jesus terminou a parábola assim, para que todo mundo que estivesse ali pensasse, onde você pensa que encontrará sentido para a sua vida? Que escolhas você está fazendo? Você tem certeza de onde elas, as escolhas, o levarão? Nossa última mensagem vai ter o título Uma História Sem Fim. E Jesus contou várias parábolas que não têm fim, exatamente porque o fim está aberto. Você vai tomar uma decisão. De qual fim essa história vai ter? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sua palavra e te peço que ela cale fundo no nosso coração. Ajuda-nos na nossa limitação e pequenez. Eu te peço em nome de Jesus.